Olá, salve, salve! Vamos dar início à aula de física e o assunto é o comportamento anômalo da água, ou seja, a dilatação anômala da água. Nos estudos de termologia, vimos que diversos sólidos e líquidos aumentam de volume quando sua temperatura também é aumentada. No entanto, outras substâncias podem apresentar comportamento contrário, ou seja, quando atingem determinadas temperaturas, seu volume pode diminuir. Esporadicamente, vemos os telejornais anunciarem a previsão para alguns países, dizendo que a temperatura irá ser abaixo de zero e com nevada. Nesses locais, muitos líquidos expostos ao tempo se congelam. Nos países de invernos rigorosos, as pessoas costumam deixar as torneiras de suas casas sempre gotejando, para que a água contida nos encanamentos não se congele, em razão do pequeno fluxo, e os canos não se arrebentem. Então, o comportamento irregular da água. O comportamento irregular da água entre as temperaturas de 0 e 4 graus ocorre porque suas moléculas realizam ligações de hidrogênio, ou seja, as pontes de hidrogênio, que são ligações bastante fortes. Quando uma substância é aquecida, ela recebe energia de forma que suas moléculas ficam agitadas, passando a ocupar um volume maior, ou seja, sofre dilatação. O oposto ocorre quando uma substância é resfriada, pois ela perde energia e suas moléculas tendem a ficar bem próximas umas das outras, causando uma contração no volume. Isso faz com que normalmente a matéria no estado sólido ocupe menos volume do que quando está no estado líquido. Ao contrário do que acontece com a maioria das substâncias, a água possui um comportamento anômalo quando é aquecida, entre os intervalos de 0 e 4 graus Celsius. Ela sofre contração e depois começa a dilatar-se. Ou seja, quando a água está em seu estado sólido, ela tem volume maior do que no estado líquido nesse intervalo de temperatura. Esse comportamento irregular da água pode ser representado com o seguinte gráfico. Então, aqui a gente tem o volume e a temperatura. Então, quando está 0 graus, a gente percebe que o volume é maior do que quando a temperatura aumenta para 4 graus. Então, a linha aqui diminui e depois volta a aumentar. Então, temperatura de 0 graus, o volume X, temperatura de 4 graus, volume X menos alguma coisa, né, que diminui, e na temperatura de 80 graus aí, o volume já será maior. Se o volume da água diminui durante esse intervalo e sua massa é mantida constante, consequentemente, a densidade da água, que é a razão entre a massa e o volume, será máxima quando a água estiver a 4 graus Celsius. Então, a gente pode observar no gráfico que está mostrando a densidade e aqui a temperatura. Então, a densidade a 0 graus é menor do que a densidade numa temperatura de 4 graus. Então, a gente pode perceber se aqui o volume diminui, a densidade vai aumentar. Mas qual é a razão para a dilatação anômala da água? Essa explicação é encontrada em sua constituição molecular. As moléculas da água são unidas por meio de ligações químicas denominadas de ligações de hidrogênio. Então, aqui a gente tem oxigênio de uma molécula da água, os dois hidrogênios, né, em branco. Aqui a mesma coisa, H2O. E aqui, entre oxigênio e hidrogênio, a gente encontra essas pontes de hidrogênio. São elas as responsáveis, então, pela ligação das moléculas de água. Quando a temperatura da água aumenta acima de 0 graus, as ligações de hidrogênio começam a romper-se, o
ocorrendo uma aproximação entre as moléculas. Esse efeito supera a agitação térmica molecular, que causa o afastamento das moléculas e faz com que elas ocupem volume maior, de tal forma que ocorre contração em seu volume. Quando a temperatura supera os 4 graus Celsius, o número de ligações de hidrogênio já é bem reduzido. Dessa forma, começa a prevalecer o afastamento molecular, havendo, portanto, aumento em seu volume. Esse comportamento irregular da água explica vários fenômenos naturais, entre eles o fato de o gelo flutuar na água, que é o que ocorre nas regiões muito frias, onde a superfície dos lagos fica congelada, enquanto no fundo a água permanece líquida. Como a água tem densidade máxima a 4 graus, ela permanece no fundo, impossibilitando a convecção térmica, que é uma troca de calor em razão da diferença de densidade. Então, aqui a gente pode perceber que no fundo tem uma temperatura de 4 graus, o gelo está a 0 e a temperatura do ar em torno de menos 10 graus. Congelamento de lagos e mares em regiões muito frias, com invernos rigorosos, observa-se que os lagos têm sua superfície congelada, mas a água no fundo permanece no estado líquido, com temperatura entre 0 e 4 graus. Essa ocorrência é providencial no sentido de preservar a vida aquática no fundo dos lagos e mares dessas regiões. A explicação fundamenta-se no comportamento da água, quando varia a temperatura e está esquematizada a seguir. Então, novamente, né, temperatura aqui a 4 graus, o gelo, temperatura do ar aqui menos 5, e aqui ocorre que a água fria vai descer e a água quente vai subir, até um certo ponto. Depois, esse movimento vai cessar. Quando chega a 4 graus, esse movimento de convecção cessa. Suponhamos que em um dado instante a temperatura do ar comece a cair. A água da superfície, em contato com o ar, esfria-se e fica mais densa que a água do fundo. Essa diferença de densidade provoca a movimentação da água. Sobe a água quente e desce a água fria, como é indicado na figura. No entanto, ao ser atingida a temperatura de 4 graus, essa movimentação cessa, pois nessa temperatura a água da superfície fica menos densa que a água do fundo, não sendo mais possível trocar de posição. A água da superfície pode chegar a se congelar, mas a do fundo mantém-se líquida. O resfriamento da água do fundo corre muito lentamente, porque tanto a água líquida quanto o gelo conduzem mal o calor. Vamos fazer uns exercícios, então. Exercício 22, da página 184. Nos países de inverno rigoroso, verifica-se o congelamento apenas da superfície dos lagos e rios. A água não se congela completamente porque o máximo de densidade da água se verifica perto de 4 graus Celsius e o gelo razoável isolante térmico é menos denso que a água. Então, já é essa a resposta correta. Vamos ao 23. Duas substâncias, A e B, têm seus gráficos de densidade versus temperatura, representados a seguir. As substâncias são colocadas a 4 graus Celsius em garrafas de vidro distintas, ocupando todo o volume das garrafas. Considere o coeficiente de dilatação do vidro das garrafas muito menor que o das substâncias A e B. As garrafas são, então, fechadas e colocadas em um refrigerador a 0 graus Celsius. Após um longo período de tempo, pode-se dizer que... Estou analisando o gráfico aqui. Aqui a 4 graus a densidade é máxima, né? E nessa substância aqui,
a densidade vai diminuindo. Então, qual garrafa será que pode se romper? A garrafa que contém a substância A ou a garrafa que contém a substância B? A garrafa de A se quebra e a de B não, justamente pelo fato da densidade a essa temperatura ser maior na substância A do que na substância B. Então, novamente, letra A. Exercício 24. Na figura, esboçou-se o gráfico do volume em função da temperatura para determinada massa de água líquida. Então, aqui a gente tem o volume, aqui 0 graus, o volume vai diminuindo, né? Então, é mínimo quando chega aos 4 graus. E a pergunta é, por que não é possível medir a temperatura no intervalo entre 0 e 16 graus Celsius com um termômetro de água usando a densidade como propriedade termométrica? Então, vamos às alternativas. Porque de 0 a 4 graus Celsius, a densidade da água diminui e a partir de 4 ela aumenta. Não, a densidade aumenta, né? Depois ela diminui. Letra B, porque de 0 a 4 graus Celsius, a densidade da água aumenta, certo? E a partir de 4 graus Celsius, ela diminui. Já achamos a resposta correta. Então, a letra B também. Quer dizer, também não, é a letra B, né? Exercício 25. A água, substância fundamental para a vida no planeta, apresenta uma grande quantidade de comportamentos anômalos. Suponha que um recipiente feito com determinado material hipotético se encontre completamente cheio de água, a 4 graus Celsius. De acordo com o gráfico e seus conhecimentos, é correto afirmar que... Então, aqui está mostrando o volume, né? Volume e a temperatura. Então, o volume, temperatura de 4 graus, é menor do que a 0 e acima de 4 graus. Vamos às alternativas. Apenas a diminuição de temperatura fará com que a água transborde? Não. Se a gente analisar aqui, apenas a diminuição vai fazer com que essa água transborde? Não. Tanto, se ela está a 4 graus, a gente baixa a temperatura, o volume vai aumentar. E se a gente aumenta a temperatura, o volume também vai aumentar. Então, ela vai transbordar, tanto diminuindo a temperatura ou aumentando a temperatura. Letra B, tanto o aumento da temperatura quanto sua diminuição pode provocar o transbordamento da água. Não provocarão o transbordamento da água. Incorreto, né? Letra C, qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Certo, se ela diminuir, abaixar de 4 graus, ela vai transbordar, e se ela aumentar, também vai transbordar. Então, letra correta, a letra C. E o exercício 22 não está na apostila, mas achei interessante esse exercício. Então, uma certa quantidade de chá fervente é despejada em um recipiente de vidro, seja aqui numa xícara, né? O recipiente quebra-se provavelmente devido a: o coeficiente de dilatação do recipiente é muito elevado. Não. O recipiente permite que o calor se propague com facilidade. Também não. A dilatação não uniforme do corpo do recipiente. Correto, porque o vidro, a xícara, a parte interna dela vai ter contato com o chá fervente e vai esquentar mais rapidamente, ou seja, a dilatação na parte interna do vidro vai ocorrer com uma intensidade maior, enquanto o vidro na parte externa ainda está frio, então ela vai acabar quebrando, se rompendo devido
a essa dilatação não uniforme do recipiente. E encerramos a aula por aqui, encerrando o compartilhamento. Muito obrigada.